Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Dedê, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é o nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. Nosso tema para a conversa dessa quinta é música, mas sob a ótica de Fábio Presgrave. Ele é mestre pela Juilliard School de Nova York, doutor pela Unicamp e é diretor da Escola de Música do Rio Grande do Norte, da UFRN. Então, dou as boas-vindas ao Fábio, agradeço imensamente a disponibilidade de estar aqui no Ceará, na Casa de Vovó Dedé, conversando sobre música, sobre essa linguagem tão fundamental para o mundo que é música. Eu gostaria de começar explicando como é que, qual é de onde vem o sobrenome, Presgrave. Bom, muito obrigado, Hamilton. A Casa de Vovó Dedé, esse lugar que eu amo tanto, que já acompanho há alguns anos. Presgrave, isso daí é remoto, mas é em inglês. Uhum. Então, acho que tataravô do meu pai, alguma coisa nesse sentido. A gente tem até pesquisado um pouco, mas acho que até uma coisa muito comum no Brasil, né, que a gente é uma mistura de tantas... nacionalidades, gente que veio de tantos lugares do mundo, mas acabou ficando, e acho que a minha parte da família talvez seja, apesar deles terem tido muitos filhos quando chegaram, tinha mais gente com esse sobrenome e vai diminuindo, né? Às vezes. É a teoria do amálgama do Darcy Ribeiro, a gente é fruto de uma grande mistura, né? E daí vem nossos talentos e talvez venha daí também uma certa incompreensão do que fazer com os nossos talentos, né? País continental. E você estudou muito tempo fora, trabalhou muito tempo fora, e aí volta ao Brasil. Quando? Me explica um pouco aí dessa trajetória. Eu comecei a tocar o cello com 12 anos, e com 14 entrei num grupo de cellos no Rio profissional, ainda sem estar preparado, mas foi aquela coisa, você não sabe nadar, te jogam na piscina e fala, sobrevive. E esse grupo tocava com ninguém menos do que Milton Nascimento, Nana Caymmi, Wagner Tiso. Então, eu estava ali um certo talento, né? Eu estava num paraíso ali, né? Eu, adolescente, vivendo com aquele aprendizado magnífico que foi. Porque em música tem isso, que eu acho que, como toda profissão, você tem a sua instrução formal, dentro de sala de aula, com seus professores, com seus mentores, só que tem a prática do dia a dia que nada substitui. Eu tive isso muito cedo, que foi muito bom. Bom, aos 17 anos, uma daquelas coincidências na vida, eu peguei um avião de São Paulo para o Rio, sentei do lado de uma violoncelista americana que tinha ido num concerto do Rio Cello Ensemble em São Paulo. Ela estava com o esposo, com a família. E Você ela não a conhecia? Não conhecia. Sentei do lado do avião, assim, na poltrona. E ela... falou, assisti o concerto, gostei muito, você quer ir para os Estados Unidos daqui a 2 meses? Eu sou diretora de um curso de verão, o verão deles lá, né, mês de julho, agosto. Você tem a bolsa, você conseguir a passagem, vai para lá. E aí, depois daquilo, eu estava numa época, acho que é a época que a gente fica ali de entrar na faculdade, a gente tem muitas dúvidas, né, do que quer, o que não quer. Até cedo, né, para decidir o que a gente realmente de fato quer da vida. Mas aí ela me levou para esse festival, e ali eu tive certeza que era o que eu queria. Convivi ali 2 meses só fazendo música, sem fazer mais nada. E do festival depois ela me levou para fazer as provas em Nova York. E imagina, se eu não tivesse pegado aquele avião, eu nunca teria parado. Ou se tivesse em outra poltrona. Se tivesse em outra poltrona, não teria ido para os Estados Unidos. Fiz o meu curso de graduação lá, meu curso de mestrado. E voltei para o Brasil porque tinha uma vaga de primeiro violoncelo na Orquestra Sinfônica Brasileira, mas a proposta na época era que tivesse um trabalho social na comunidade da Rocinha. Ia ser um trabalho até bastante parecido com o da Casa de Vovó Dedé, porque não era só música. Era um desenvolvimento de várias habilidades. Então, isso me atraiu muito. Eu sempre tive uma vocação com os projetos. Eu falo até que de uma forma meio egoísta, porque
às vezes a gente acha que é doação, mas não é. Ao contrário, você ganha muito mais do que você oferece para os projetos, né? Tanto em experiências de vida, em conhecimento, em energia pura e simples. Então, aí acabou que eu fui parar em São Paulo. Na época, eles estavam começando em São Paulo, no Instituto Bacarelli. Começando não, já tinha alguns anos, mas ainda não era na super sede que eles têm hoje, lá em Heliópolis. Então, eu participei um pouco dos primórdios e foi onde eu aprendi a ser professor. Que apesar... Então, ali você já tinha o talento musical consolidado. Isso era que ano, perdão? Isso daí foi 2002, 2003, por ali. Tá. Tinha o talento musical consolidado, o estudo, Isso. mas ali aprendeu a usar de uma forma para professoral. Isso, já exatamente. Agregou uma habilidade. Agreguei uma habilidade. Eu já tinha dado aulas nos Estados Unidos como assistente, mas o contexto do projeto social, ele me desenvolveu umas habilidades muito mais amplas. É um público completamente desafiador, né? Foi um público maravilhoso, assim, e que era foi uma sensação de troca muito forte, onde eu pude fazer experiências tranquilamente do que funcionava melhor dando aula. E eu senti que eu tinha vocação para ser professor. Acho que, como minha mãe foi supervisora de escola pública no Rio, eu sempre cresci nesse ambiente do ensino, né, e gostava muito, mas eu senti que talvez minha carreira no Brasil não seria muito dentro de uma orquestra, que consome muito tempo, um tempo que eu preferiria investir em aula e tocando. E aí, depois disso, depois de alguns anos, eu cheguei a dar aula na UNB, na Unesp. Você está falando dessa realidade no Rio de Janeiro, mas você nasceu no Rio Grande do Norte. Não, eu nasci no Rio de Janeiro. Nasceu no Rio de Janeiro, mas hoje trabalha no Rio Grande do Norte. Exatamente. Rio Grande do Norte é uma outra história, porque... Porque você tem pouco sotaque carioca. Eu tenho, vai neutralizando, né? Quando você mora em muitos lugares no mundo, né? Mas eu saí... quando eu voltei para o Brasil de Nova York, eu fui para o Rio. Eu voltei para o Rio, inclusive estava muito feliz de voltar para cá. Aliás, o Rio de Janeiro da época era uma maravilha, né? Porque não era aqueles preços exorbitantes de hoje. Entre outras questões, né? Entre outras questões. Mas aí depois acabei indo para São Paulo, que foi para tocar na Orquestra de São Paulo, mas foi onde eu acabei entrando no Instituto Bacarelli, sentindo que aquilo ia ser minha vida, a vida com o ensino. Em São Paulo eu virei professor da Unesp também por um período, aí que me fez ver uma outra, que a atuação docente é muito ampla, né? Então foi muito interessante que eu peguei primeiro a educação básica, o ensino em projeto social, depois fui para o ensino superior, aí passei pela UNB, e eu tinha um sonho com o Nordeste, não sei explicar porquê, e um aluno meu na UNB, aliás, um excelente violoncelista, o Rodolfo, que é primeiro titular da Orquestra de Brasília até hoje, falou assim, tem uma vaga de professor na UFRN. A UFRN hoje é uma super referência na música, mas na época ainda não era. Até porque hoje em dia... Perdão, aí já estamos falando de que ano? Aí estamos falando de 2007. 2007. Ok. Que eu vou fazer agora... 2008 foi quando eu entrei no UFRN. Foi 2007, mais ou menos nessa época... A gente vê hoje a realidade da internet também, por exemplo, a gente está aqui na casa do Vovó Dedé, eu vejo um talento maravilhoso, posso espalhar aí para o Brasil toda a novidade. Não era assim alguns anos atrás. Então, eu fiquei sabendo dessa vaga e só fiquei sabendo porque tinha um aluno que era de João Pessoa, que era o Rodolfo, que me disse, porque também as comunicações na época eram muito diferentes. Né? Quem é que olha Diário Oficial todo dia para saber o que está acontecendo, né? Talvez nem o diretor do Diário Oficial leia todo dia. Exatamente, né? Nem o diretor do Diário Oficial. Mas veio aquilo, eu falei, meu Deus, fantástico, né? Aí cheguei em Natal para fazer a prova, me apaixonei pela cidade, primeira vista, assim, e acabei ficando, isso foi em 2008. Já faz um tempo que eu não vou para Natal, mas a última lembrança é de uma cidade agradável, acolhedora, sem os problemas de adensamento de Fortaleza,
mas aí seria irresponsável dizer que está assim, porque já tem 10 anos que eu não vou lá e eu realmente não sei como é que está ultimamente. Já tiveram várias mudanças, já, mas assim, ainda é uma cidade que me encanta muito. E aí, o que aconteceu foi que eu cheguei lá em Natal e comecei a classe de violoncelos e os alunos começaram a vir de outros lugares do Brasil para Natal para estudar, o que foi muito bom. Atraídos pela escola, pela consistência do seu nome, pelo programa, o que você considera como o maior atrativo? Olha, no início, eu diria que era uma coisa mais pessoal, porque o aluno de música ainda é um processo meio medieval, renascentista. Você vai atrás do mestre com quem você quer estudar. E não importa muito onde esteja. Só que isso era a UFRN daquela época para cá, ela teve assim um crescimento muito grande. A UFRN foi uma universidade que, por exemplo, aproveitou muito o programa Reúne. Então eu tive acesso a compras de violoncelos que eu precisava para os alunos. Tive acesso, acho que eu trouxe mais de 50 professores de violoncelo de alto nível para dar aula nesses anos. Eu estou agora fazendo meu memorial para professor titular, estou revendo, né, algumas dessas. Ou seja, foi um bom momento ali de uma energia de crescimento da UFRN, não só na música, mas, por exemplo, cheguei mais ou menos junto com o Siddhartha Ribeiro, que estava criando o Instituto do Cérebro. Então, veja, por que a minha pergunta insistir um pouco nessa questão da temporalidade? Porque se eu vou arredondar para 10 anos, você fala em 2008, chegar, se estruturar, entender. Vou falar de 10 anos de um avanço, de um olhar mais apurado, mais cauteloso da sua parte. Você criou ali, ou ajudou a criar, sei que você vai... Sei que você é um cara simples, então você ajudou a criar uma referência. 10 anos não é muito tempo para se olhar para um Estado de direito, que eu quero dizer, e a partir disso, formar cérebros, formar jovens talentosos e alçá-los ao mundo. Basta um pouco de planejamento, colocar a pessoa certa no lugar correto, com compromisso do que quer produzir. E mão de obra e talento tem... Você dá um grito e tem toda a comunidade do Ceará e do Brasil. Verdade. O que falta para a gente conectar essas possibilidades, essas bolas que estão quicando na pequena área, para que o Brasil possa, de fato, produzir tudo aquilo que pode? Olha, eu acho que no campo da música, especificamente, o que a gente vê muitas vezes no poder público é uma falta de noção de que as coisas precisam de investimento. Então, a gente cria violoncelistas fantásticos aqui na casa de Vovó Dedé. Aí, daqui a 10 anos, eles vão ser profissionais de alto nível. Qual vai ser a estrutura para eles trabalharem? Onde que eles vão ter emprego? A gente forma para eles morarem no exterior. Para morar no exterior, ou para ir para um outro local, ou para... Eu, por exemplo, por que eu estou no Rio Grande do Norte? Graças à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Graças a essa expansão que as universidades tiveram, né? Acho que a UFRN triplicou de tamanho nos últimos anos. Então, agora, se a gente chega assim para o poder público e fala, vamos montar uma escola modelo numa cidade do interior do Ceará, aí, a gente oferece o espaço... Os professores, a universidade pode mandar? É claro que não, porque eles podem dar apoio, podem dar suporte, mas eles já têm as tarefas de fazer a universidade crescer. E aí o Estado tem que contratar, sim, professores, porque o Estado precisa prezar, não só pela sobrevivência do cidadão, mas pela qualidade de vida. Então... Acaba fomentar, né? Fomentar. Então, o que é uma decisão que o Brasil teria que tomar como nação, principalmente depois da disseminação dos projetos sociais, a gente está formando um monte de músico de alto nível. O nível hoje no Brasil é muito alto. O que a gente faz com essas pessoas? Tira elas do trabalho da arte? Será que isso dentro da economia é interessante mesmo? Então, isso é uma das coisas... É claro que tem casos raros que, assim, cai... de você estar no lugar certo,
com a estrutura certa, que foi o que aconteceu em Natal, um pouco quando eu cheguei, e eu tive, assim, também uma visão um pouco diferente, de assim, vou sair do eixo principal cultural do Brasil e posso fazer em qualquer lugar o que se faz aqui, não tem questão territorial nisso. Você está num nível de que, você chegou ao nível de que você escolhe o que quer fazer? Hoje sim, mas muito disso graças à universidade. Muito disso graças à estabilidade que a universidade me proporciona. E isso também tem reflexos em outras pessoas. Porque, por exemplo, se eu, Fábio, digo, não vou fazer isso, porque isso não é assim que se trata um artista, não, o artista precisa disso e aquilo. Eu não vou falar isso de uma forma arrogante, mas inclusive explicando, né? Mas por conhecimento de causa, né? Conhecimento de causa, e eu posso fazer isso porque eu tenho uma estabilidade. Mas aí talvez outras pessoas não passem por esses problemas por exatamente eu poder dizer. A Alemanha tem um sistema muito interessante. Eu morei lá há 4 anos atrás, durante um ano, dando aula. Eu tirei um sabático, consegui uma bolsa de pós-doutorado da CAPES para fazer pesquisa e dei aula com a vida cíclica, né? Um dos meus grandes professores na adolescência foi o Matias de Oliveira Pinto. Eu seguia eles nos festivais pelo Brasil. Ele era super jovem, na época tinha saído há pouco tempo da Academia da Filarmônica de Berlim. E depois é importante ver qual é a função de um professor, às vezes, na sua vida, né? Mas o Matias é um professor na Alemanha. A Alemanha, o professor seria equivalente ao professor titular na carreira federal, vamos supor, só que numa proporção numérica ainda menor, né? Eu fiquei muito espantado, porque uma das vezes que ele me levou foi como professor convidado e tinha um pouco desse mesmo status, mas o grau de respeitabilidade com que as pessoas... Ele lá como professor, a voz dele é absoluta, ele confia-se no grau de discernimento que ele chegou. E eu achei até interessante que eu ouvi falar que a Alemanha criou esse sistema depois da Segunda Guerra Mundial, porque achava-se que tinha que ter disseminado pelo país pessoas com o poder de pensar e ter atitudes que não deixassem que alguma força bizarra tomasse o país, como foi o caso que eles tiveram na Segunda Guerra, né? Aniquilar ali as possibilidades desse voluntarismo, de um mal pontual, Exatamente. tomar tanta conta como ocorreu. Exatamente. Então, agora, o que eu sinto dentro da UFRN, e eu não posso falar por todas as federais, mas primeiro a UFRN me deu tudo o que eu precisei. E a gente tem uma coisa muito rara. A gente teve sempre gestores muito ligados à música, porque às vezes nas universidades a gente ainda tem que justificar o porquê. Por que ter arte na universidade? Porque o cara depois vai trabalhar com o quê? Porque em outras áreas isso é mais difícil, é mais fácil de justificar. Algumas pessoas enxergam bem o Estado e outras enxergam bem a civilização, né? Isso. Quando você promove a música, a arte, você está enxergando a civilização, que é um estágio um pouco maior do que o funcionamento do Estado, né? Verdade. E eu reconheço que o Estado tem suas falhas e suas necessidades para hoje, mas pensar em civilização... Exatamente. Eu acredito que seja um pensamento maior, mais nobre e ainda mais necessário. Exatamente. Sobre civilização e sobre Estado. Hoje, sua rotina é mais administrativa por ser diretor de uma escola ou você consegue dedicar o tempo que você quer para a música? Não, eu consigo. E só assim, sobre esse aspecto da UFRN, e acho que é por isso que eu consigo dividir, nossos reitores anteriores, todos eram muito conectados à música e valorizavam muito a nossa escola. A gente, aliás, não é centro de letras e artes, de humanidade, não, a gente é um centro independente, escola de música. E o nosso reitor atual, apesar de ser uma cabeça aí da engenharia de materiais, já ter tido projetos no mundo todo, ele é violoncelista amador também. Olha lá. Aliás, estuda com o Diego, que é professor substituto aqui da UFC. E
Mas aí o que acontece? Existe dentro da UFRN, e talvez por isso que eu consiga fazer as coisas simultaneamente, uma compreensão do que é o papel do artista, o que o artista pode trazer para a universidade. Eu gostaria que todas as universidades do Brasil tivessem essa mesma sensibilidade, mas a instituição é feita de pessoas, né? As pessoas precisam entender, precisam ouvir falar. Então, hoje eu fui chegando nesse cargo de gestão, é um cargo de alta responsabilidade, né? Porque é como se fosse diretor de centro, mesmo status. Eu tenho na Escola de Música uma equipe dos sonhos, tanto na parte administrativa. Então, eu estou aqui na Casa de Vovó Dedé hoje, eu estou afastado oficialmente para vir aqui, estou acompanhando tudo, né, como diretor, mas eu tenho certeza que está bem cuidado. Nada vai passar desprevenido ou está tudo muito bem cuidado. Isso é fundamental. A UFRN tem uma equipe administrativa muito forte, tanto que a gente foi... Agora saiu um relatório do TCU, a UFRN ganhou primeiro lugar em todas as universidades federais, em gestão e transparência, e segunda autarquia federal. Eu arrisco dizer, não sei se é otimismo demais, mas que o Nordeste, toda a região, aliás, aqui há muita discussão de se existe Nordeste. Né? Há Nordeste de quê? Né? Então, você tem ali um pensamento de que o Nordeste é igual, que o Nordeste, mas o Nordeste é uma região ali que poderia ser outra. Enfim, a questão, eu arrisco dizer que o Nordeste está num momento de refundação. Você está trazendo esses dados aí interessantes de avanço do Rio Grande do Norte, da Federal, Ceará com a melhor educação pública do Brasil. Sobral despontando como referência, né? E outras questões acontecendo de cultura agrícola que nunca se imaginou, enfim. E a gente tem uma posição privilegiada geograficamente em relação ao mundo, toda essa esquina aqui do Nordeste. Né? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade histórica aí de virar um pouco o jogo, equalizar mais os abandonos que foram propostos, e eu acho que a cultura e a arte têm um papel fundamental como locomotiva. Isso. Porque não é só enriquecer. Enriquecer pode ser pobre. É como enriquecer. Que povo é que vai ser formado? Por isso eu acho o seu trabalho fundamental. Mas o que eu quero lhe perguntar é o seguinte, Fábio. Eu sei que você tocou e morou em muitos lugares do mundo, mas em relação a Nova York, que recebe muitos brasileiros, músicos fabulosos de todas as áreas, eu queria saber o que você levou da sua música para lá, o que você trouxe de lá para cá. Essa pergunta é bem interessante. Vou começar com a parte do que eu trouxe de lá. Tá. E aí a resposta é muito legal, que foi música brasileira. Tá. Estava lá e você trouxe para cá. Porque o que aconteceu? Eu fui... meu treinamento como violoncelista é aquele treinamento clássico de conservatório. Eu queria tocar as obras dos grandes compositores. E quando eu cheguei no meu mestrado, eu fui estudar com o Joe Krosnick, que é uma sumidade, assim, um sujeito espetacular. E aí ele virou na primeira aula para mim e começou a falar sobre Jorge Amado. Ele falou, Fábio, você já leu o livro Cacau, de Jorge Amado? E eu, eita, Jorge Amado eu só conheço da novela, né? Eu tive que me, assim, repensar muita coisa. E ele virou para mim e falou, olha, a gente vai estudar tudo, você vai ter que abrir a cabeça para a música contemporânea. E seu recital final aqui, seu projeto final, vai ser só música brasileira. Agora você vê como a gente é colonizado sem saber, né? Hoje em dia se fala muito sobre decolonialidade, na época não se falava ainda. Eu me senti diminuído por ele falar aquilo na época. Porque eu pensei assim, será que ele acha que eu não tenho condição de tocar Beethoven? Por isso que ele... Veja. Você foi com essa dor aí que era só sua, né? Era só minha. E aí, o que ele na verdade, tudo que a gente está falando de decolonialidade hoje em dia, eu passei por isso e na pele, ali quando ele falou, vai ser música brasileira. E aquele foi o melhor presente que ele me deu. Que ele falou, ouve isso daqui. Ouve a sonata do Villa-Lobos, é tão bom quanto qualquer uma do século XX, e vocês brasileiros não tocam, não sei o quê. Baquianas 5 é lindíssimo. Baquianas 5, ou outros compositores que eu vim a ter
a conhecer a fundo, graças a... E aí, então eu trouxe música brasileira de lá para cá, engraçada, né? Poderia... Tanto que hoje eu ouvi a Nicole, esse talento espetacular, e ela falou, eu venho de uma família de violonistas. Eu estava vendo ela tocando Carinhoso aqui antes de começar a aula, né? Aí no final eu estava dizendo exatamente isso para ela, que ela mantivesse isso, porque eu estou nessa busca hoje em dia, eu vim aqui na casa do Vovó Dedé, toquei ontem um programa que é ali, eu não sei se é clássico, se é popular, eu não sei nem se eu gosto desses nomes, acho que eles tão irrelevantes, na verdade, mas a gente precisa na vida ter taxonomia das coisas, né? Mas eles são totalmente... Mas ontem eu toquei Dorival Caymmi... Você colocar o rótulo no Pixinguinha, se ele é popular ou se ele é erudito, não sei, é muito difícil, né? Porque se erudito for sugerir um nome maior, ele tem o eruditismo espetacular. Exatamente. Se popular fosse mais agradável, não tem música mais agradável e rica e complexa do que Pixinguinha. Então, realmente, o rótulo aí, onde é que cabe, é o de menos. É o de menos. Inclusive, a Baquiana 5, por exemplo, que você falou, ela é clássica? Talvez não. Ela é popular, tudo. Talvez se ela não. é popular, porque ela alcança qualquer... Dá para cantar. Cantar lá, assoviar e de boa. As 4 estações do Vivaldi é clássico? É. Qualquer um que ouve, né? Tem contato com aquilo. Então, eu acho que isso daí foi bastante interessante nesse meu movimento, porque quando eu achei que eu ia para lá ter aula de cello no mestrado e acabou sendo uma descoberta minha como artista brasileiro, né? E eu tive que... Às vezes você tem que sair da sua terra para ver isso. E aí vem uma outra coisa que você está falando do Nordeste, que eu na época não estudava com Parisot, e o Krosnik, ele estava na época com 60 anos, o Parisot já estava com quase 90, e ele falou, não, e sua conexão com o professor Parisot, não sei o que, eu falei, muito pouco, eu só conheço de nome. E Aldo Parisot nasceu em Natal, né, foi professor da Yale por mais de 60 anos, catedrático. Hoje em dia a gente vê muita gente mentindo em currículo Lattes, que estudou ali, estudou aqui. Pô, Parisot foi catedrático da Yale, o cara que nasceu aqui do lado, né? Nepomuceno foi o primeiro brasileiro a reger a Filarmônica de Berlim. Isso daí tinha... Todas as crianças do Ceará tinham que estudar isso na escola, né? Desenvolver um orgulho. Mas aí o professor Parisot, eu vinha conhecer ele, mas depois, quando eu fui para Natal, e foi muito interessante, porque o professor Parisot, ele ficou com uma conexão muito grande com o movimento de cello que estava acontecendo lá em Natal. E a Baquiana 5, por exemplo, quem popularizou foi o Parisot tocando em Hollywood com Vila Lobos, com Abdul Sayão. Ela entrou no imaginário coletivo exatamente por causa de Hollywood, né, que pegou aquela melodia fantástica. Mas, por exemplo, algumas coisas, quando a gente fala de temporalidade, né, elas não acontecem exatamente ali. Eu estava no mesmo lugar, talvez estava na Júlia de Parisot, era professor lá, eu não tinha aula com ele, tinha aula com outra pessoa. Mas o fato de eu ter estado ali depois gerou uma conexão grande minha com ele. Ele morreu com 100 anos de idade, faz 4 anos. Deu aula até o último dia de vida na Yale. A gente conseguiu fazer em Natal, 2 semanas antes dele morrer, um concerto com 110 cellos, em homenagem aos 100 anos dele. Foi muito especial. Mas ele me ensinou muita coisa nessa vivência, que ele falou assim, eu tive muitos sonhos na vida, ter um Stradivarius, ser professor de uma grande universidade, ser um solista, e realizei todos. Nunca me diminuí por ter saído de Natal, que era uma vila, na minha época, era mesmo, Natal tinha o quê? 30 mil habitantes, 25 mil? Muito pelo contrário. Então, eu sinto, ligando até com outra pergunta sua, essa construção nossa de autoestima como brasileiro, que é o que eu não tinha quando meu professor me falou aqui nos Estados Unidos, ou a gente precisa ter ídolos, a gente precisa ter gente que... É o que eu me pergunto muito. Quem são nossos heróis? Aí que está. Quem é que a gente segue? Quem é que a gente imita? Exatamente. E que heróis que a gente está fornecendo para a nossa juventude. Porque o herói,
é interessante quando ele é próximo, né? Se o Estado for incapaz de apontar esse herói, ou se ele não surgir de uma forma muito consistente, o mercado vai apontar um. E aí o objetivo do mercado é outro. Exatamente. Não é a formação civilizatória, intelectual. É outra questão. E aí realmente é um ponto que a gente tem que bater o pé e tem que insistir mesmo. Olha, eu estou há 13 anos em Natal. 14, não sei. Sempre falei muito do Aldo, as pessoas sempre tiveram muito carinho. O irmão dele está vivo, o Ítalo, com 93 anos, muito bem. Grande músico também, fabuloso. E hoje, por exemplo, quando eu estava na aula com o Arthur e com a Nicole, estava conversando sobre o Ítalo. Poxa, para eles é muito fácil visualizar o Ítalo porque é alguém que nasceu aqui do lado deles, em Natal, próximo, fisicamente. É alguém que saiu de um ensino de música do Nordeste também, como eles estão saindo. Então, quando eu cito o Ítalo, quando eu cito o Aldo para dizer alguma informação musical, inclusive, é diferente de falar de Bach e Beethoven. E a gente precisa ter esses... Mas agora em Natal eu estava insistindo, né? Todos esses anos, muita gente entendendo a história, mas agora, graças a Deus, está vindo um movimento grande, vai ter um grafite imenso do Parisou numa avenida, estão tendo editais, estão tendo... E é o que aqui se faz se faz no festival, né, Eliezer de Carvalho, por exemplo, que é o resgate, porque as gerações vão passando, as coisas vão se esquecendo, e se você não revisitar, e se alguém não cuidar para que haja essa... para que o público revisite, isso vai ser esquecido. É esquecido, completamente. Apesar de toda a qualidade que vai ficando. Você falou em sonho, qual é o seu sonho? Boa pergunta. São muitos. E meus sonhos, eles se constroem, às vezes, diariamente. Eles vão mudando. Eu tenho um sonho que todo brasileiro toque um instrumento. Viver, afinar um instrumento, né? Exatamente. E aí, por exemplo, e esse sonho vai se transformando. Eu tenho um sonho que o Ceará tem uma orquestra profissional. Eu conversei isso recentemente com o secretário, acho que foi do Estado, foi com o Fabiano Piúba, e eu perguntei sobre essa orquestra profissional. Ele disse que é uma opção do Estado ajudar, financiar, multiplicar energia por várias pequenas orquestras e grupos, etc., do que manter uma. O que você pensa dessa opção? E pergunto também se é preciso optar. Será que é preciso optar? Não é preciso. Você não tem como arregimentar força, se não seja orçamento estadual, mas arregimentar força com o poder do Estado? Não, respeito muito a opinião do secretário, mas eu acho que não é necessário optar. Acho que o orçamento de cultura dentro do poder público é sempre ridículo. É a sobra da sobra, geralmente, né? Talvez essas ações que são ações estratégicas e que têm um cunho mais educativo poderiam ser abrigadas até no guarda-chuva da educação, que é um lugar que às vezes tem até sobra de recursos, mas uma orquestra, quando a gente pensa aquele texto maravilhoso do Veríssimo, né? Eu venho de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica. Não conheço, mas vou procurar. É fantástico. Ou então colocações que se fazem hoje em dia, que o Cláudio Abbado, acho que foi quem fez isso lá na Itália, comparando assim o custo de um jogador de futebol com o poder que uma orquestra tem. Todos são escolhas, né? Eu acho que... Agora, eu vejo um problema, sim, com não ter a orquestra, por exemplo, sinfônica do estado do Ceará, além desses outros movimentos. A gente cria aqui, hoje eu vi 2 talentos maravilhosos. E daqui a 10 anos? Pois se tivesse a Orquestra Sinfônica do Ceará em alto nível, tocando no José de Alencar, tocando pelo estado todo, esses meninos dando aula, replicando o que aprenderam durante a vida. O estágio de formação é importantíssimo e a gente tem que investir mais e mais nele, mas eles têm que visualizar também, existe isso daqui. Porque eu quero chegar ali e ali é uma motivação. A existência desse ali é uma motivação para ele chegar lá. Exatamente. E aí justifica toda a trajetória.
E essa orquestra... Se não a trajetória sonhada, vai ser sair do país. Exatamente, ou até ir para outros estados, ou... Mas, assim, eu acho que toda a capital brasileira deveria ter uma orquestra profissional, claro, em proporções de orçamento diferentes. Não vão ser todas iguais, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, da Filarmônica de Minas Gerais, que são realidades de orçamento diferentes, mas, mesmo assim, a gente briga muito por migalhas de recurso, né? Pelas pessoas não visualizarem o poder construtivo e educativo que as orquestras podem ter, os grupos de câmara ou outros desse tipo. Por último, para a gente encerrar, daqui a 10 anos, você falou em 10 anos, 2032, incrível já, né? Já dá para pensar em 2032, né? Em 2032 você quer olhar assim para o Brasil, olhar assim para a música lá do Rio Grande do Norte, talvez do Ceará, você quer ver o quê? Olha, acho que todos nós sonhamos com um Brasil que tenha mais igualdade de acesso, um acesso democratizado à educação, democratizado à cultura, às necessidades básicas das pessoas. Eu acho que a música em especial tem eu sonho que volte a ter uma função mais importante na vida das pessoas, porque a gente vive uma fase de adoecimento da sociedade. Quando eu falo adoecimento da saúde mental mesmo, sim, né? Sim. E aí eu vou voltar para o mestre Villa-Lobos, que imaginou um Brasil que cantasse. E que plantou a semente, mas não deram continuidade. Não deram continuidade, com canto orfeônico, com... Agora, aquele trabalho do Villa-Lobos foi o que gerou a nossa grande geração da MPB dos anos 60, anos 70. Verdade. E aí eu deixo esse último pensamento que o canto talvez seja uma das expressões mais fantásticas do ser humano e que está na maioria das culturas, se não basicamente todas. E é um grande remédio para a onda de doenças psicológicas que virão no pós-pandemia. Exatamente. Eu não sei se o Estado brasileiro, de uma forma geral, é capaz de ver e de executar algo desse tipo, porque é difícil, mas enfim. Olha, lá na Inglaterra eles já estão fazendo projetos pilotos com isso, com o efeito do canto, porque se você pensar bem, se for comparar com preços de estruturas médicas, é muito barato. Mas o Brasil, infelizmente, é um país que canta muito menos do que cantava na minha infância. E essa instrução básica de como se canta, não é que a gente vai transformar todo mundo num Milton Nascimento, numa Elis Regina, não é assim, mas esse controle da voz, sobe, desce, ritmo, isso é uma coisa para mim tão importante quanto a pessoa saber ler e escrever, essa alfabetização musical. E se a gente tivesse isso no Brasil, eu acho que a gente conseguiria se expressar melhor. E um dos grandes problemas que a gente está tendo hoje, né, você como uma pessoa da área sabe disso, é que as pessoas não conseguem se comunicar mais, não conseguem se ouvir. Essa habilidade básica de expressar, saber ouvir, saber processar, que a música e o canto dão, né? Comunicação é uma das soft skills mais desafiadoras dos próximos 10, 20 anos. Saber falar, mandar uma mensagem para que ela seja entendida é cada dia mais difícil. Ouvir eu já coloco na categoria do impossível. Mas oremos, né? Como diz. Exatamente. Fábio, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco. Foi um imenso prazer conversar com você. Poxa, foi um prazer. Obrigado, viu? Obrigado a todos que assistiram. Nós que agradecemos. Ficamos por aqui e agradecemos imensamente sua boa companhia. Lembrando, toda quinta-feira, às 8 da noite, no canal da TVD no YouTube, uma nova edição do Acorda para você. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem.